pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade às nossas gravações do nosso mundo mágico do direito civil, falando especificamente sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nos blocos passados já trouxemos com vocês 4 tópicos, ventilamos as considerações iniciais, falamos sobre vigência das normas, sobre a eficácia das leis, e no tópico passado terminamos o nosso item de número 4, acerca dos chamados mecanismos de integração. Mecanismos que devem, na verdade, ser aplicados naquelas situações de ausência normativa, naquelas situações de lacuna, até mesmo em razão do princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Ou seja, a nossa LINTB, a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 4º, trouxe para nós 3 mecanismos, 3 porque é mágico, porque é Harry, Rony e Hermione, porque é Han, Luke e Leia, passado, presente e futuro, estado da água é sólido, líquido, gasoso, 3 mecanismos de integração. Quais são eles? Ventilamos com vocês, primeiramente analogia, falamos dos costumes e derradeiramente dos princípios gerais do direito. De qualquer maneira, não ficamos estanques a eles, uma vez que ainda ilustramos a nossa quarta hipótese, que seria a equidade, uma situação de natureza implícita, não expressa, mas muito bem estruturada, muito bem, na verdade, valorada e estudada por Miguel Reale. A partir de agora, queremos dar, na verdade, continuidade ao estudo da LINDB e vamos adentrar nosso tópico, nosso item de número 5, que diz respeito às antinomias. Antinomias, ou ainda denominadas conflito aparente de normas. Conflito aparente, mas esse aparente vamos ficar aqui com uma certa dubiedade. Então vamos colocar conflito de normas. Então, antinomias ou conflito de normas. Eu prefiro a expressão antinomia, mas dito isso, vamos despacito, vamos Luiz Fonsi. Primeiro detalhe, gente, o que são antinomias? Antinomias traduzem aquelas situações onde nós temos duas ou mais normas realizadas pela autoridade competente, e são normas que são válidas, são aplicáveis ao mesmo caso em concreto, tecnicamente. Então são duas normas válidas que teoricamente podem ser aplicadas à mesma situação, ao mesmo caso em concreto. Mas daí surge a pergunta, prof, se eu tenho duas normas válidas e vigentes que teoricamente se aplicam a determinado caso, qual delas que eu vou aplicar? Isso não traz uma insegurança jurídica? E aí que está a parte bastante interessante. Eu lembro que quando eu falei de princípios para vocês, eu expliquei a diferença de princípios e regras. E eu falei, princípios são mais abstratos, Princípios, na verdade, são mandamentos de otimização. E toda vez que os princípios se chocam contra os princípios, nós temos a solução por intermédio da ponderação, por intermédio da proporcionalidade. E as regras? Gente, as regras são mandamentos de definição, Alex diz que elas são aplicadas a tudo ou nada. E as regras, quando elas se chocam, elas são solucionadas por intermédio desses critérios que nós veremos, critérios para a solução de antinomia. Então, óbvio, toda vez que nós temos duas normas válidas vigentes, precisamos saber quais dessas normas serão aplicadas. Quem muito bem traz esses metacritérios, inicialmente, foi Bobbio, na sua obra Teoria Geral do Direito. Bobbio, ele traz 3 metacritérios. E notem, os metacritérios que eu quero trazer aqui com vocês, para a solução dessas antinomias, são metacritérios que valem para todas as demais searas, inclusive para o direito penal. A gente sabe que no direito penal nós teremos outros mecanismos, como, por exemplo, o princípio da consunção, onde o crime fim absorve o crime meio. Entre mentes, os 3 que eu quero falar aqui são 3 previstos, de certa forma, na LINTB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e que se aplicam a todas as demais searas, uma vez que são introdução às normas do direito brasileiro. Quais são esses 3 metacritérios? Os 3 metacritérios pontuados aí por Bobbio e aplicados por todas as demais pessoas, todos os demais aplicadores do direito são cronologia, especialidade e critério hierárquico. Então, critério cronológico, critério da especialidade e, derradeiramente, critério hierárquico, mais uma vez, critério cronológico, critério da especialidade e critério hierárquico. Óbvio que nós devemos valorar necessariamente nessa ordem, uma ordem crescente do menos para o mais, Critério cronológico. O que é o critério cronológico? Gente, é aquela hipótese de que lei posterior prevalece sobre lei anterior. Então, lei posterior prevalece sobre lei anterior. Uma norma que surge depois vai ser aplicada a uma norma que surge antes, Isso tem algum sentido, principalmente quando a gente fala no direito sucessório, No direito sucessório, exatamente, O direito sucessório, quando a gente analisa ali
o nosso Código Civil, né, principalmente ali na parte final dos artigos 1784 e seguintes, nós vemos o prazo para abertura da sucessão. Prazo para abertura da sucessão, isso. Esse prazo para abertura da sucessão ele foi modificado pelo CPC. O CPC no seu artigo 611. Olha que interessante, a abertura do inventário então mudou, a data para abertura? Sim, né? Hoje em dia a data foi alargada. Artigo 611 do CPC traz um prazo maior que o artigo, né? Se eu não me engano está na parte da administração da sucessão, que é o 1790 e seguintes, traz. Então qual que prevalece? Se o Código Civil é de 2002 e traz um determinado prazo, né, e o CPC é de 2015 e traz outro prazo, para a maioria da doutrina, lei posterior, CPC, prevalece sobre lei anterior, Código Civil. Então, aplicar-se-á o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Tudo tranquilo, super sossegado. Lei posterior prevalecendo sobre lei anterior. Nossa, prof, que bacana! Segundo critério, critério da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral, né? Olha, bastante interessante. O exemplo que eu quero dar sobre o princípio da especialidade é principalmente dirigido agora ao direito penal. No direito penal, qual que é a diferença do infanticídio e a diferença do homicídio? Infanticídio não é um homicídio? Mas nós temos alguns elementos, né, que tornam esse fato típico um elemento diferenciado do homicídio. Então, de certa forma, o homicídio ele se torna o quê? Ele se torna um soldado de reserva, caso não preencha esses requisitos, esses pressupostos diferenciados. Essa é a especialidade. Se preenche os requisitos, aplica-se a norma especial ao invés da norma geral. Vai implicar, então, infanticídio, né, ao invés do homicídio, do artigo 121 do CP. Tudo bem, tudo tranquilo. E, por fim, de maneira derradeira, nós temos o critério hierárquico. Norma superior prevalece sobre norma inferior. Isso é bastante usual quando a gente fala hoje das interpretações existentes dentro do direito constitucional. O direito constitucional, hoje, né, ele goza de uma relação de verticalidade de poder em relação a todas as demais searas. Em outras palavras, em outros dizeres, né, ele é o fundamento de validade de todas as outras mais normas. Justamente por isso que a gente tem um sistema de controle de constitucionalidade ou controle de convencionalidade dentro do direito constitucional. Tudo bem, tudo tranquilo. Em razão dessa verticalidade de poder, surgem alguns fenômenos, como o fenômeno da filtragem constitucional, onde todas as demais matérias devem ser lidas sobre a ótica da Constituição, né, e o efeito prisma, né, ou contaminação virótica da Constituição, que é o outro viés da norma, ou seja, a nossa Constituição, né, quando a gente lê, por exemplo, aqueles princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º, eles se espraiam para todas as demais searas. Isso daí é o que a gente chama de efeito prisma ou contaminação virótica da Constituição. Em outras palavras, dignidade da pessoa humana, ela serve para o direito civil? Claro que serve, né? Quando a gente fala do Instituto do Patrimônio Mínimo, por exemplo. Né? Ou ainda, se a gente for falar no direito penal, a gente pode observar essa dignidade da pessoa humana no princípio da humanização das penas, que veda a pena de natureza cruel, desumana e degradante. Que interessante, prof! Que bacana! Então, esses são os três critérios? Esses são os três critérios para a solução de antinomia. Quais são eles? Só lembrando, cronológico, especialidade e critério hierárquico. Né? Então, cronológico é o que menos vale, especialidade, né, validação intermediária e derradeiramente critério cronológico, aquele que tem maior força, aquele que possui maior poder. Por que você fala dessa necessidade de observância? Gente, muita calma nessa hora. Estou vendo que estamos chegando aí, né, ao nosso prazo, nosso hiato de 10 minutos e vamos então trazer no próximo bloco as classificações dessas antinomias. Classificações de antinomias onde responderemos à necessidade então da observância dessa ordem. Até lá, gente, deixo para vocês então um forte abraço e obviamente excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.